Fala galera, Idan Macedo. Galera, vou falar sobre um assunto hoje importante para quem trabalha com pentest aí, seja por consultoria, seja contratado pela própria empresa aí. Você é da empresa e você faz pentest para a sua empresa, seja por freelance, ou seja, faz pentest de forma autorizada. É um assunto bem importante ser tratado, tá? E antes de tratar esse assunto, vou pedir seu like aí. Se curtiu aí o canal, se está gostando do canal, deixa o joinha, ajuda bastante o canal. Temos o clube de membros, né, para você ter acesso a todo o conteúdo do canal. Você tem que ser membro do clube de membros, tá? Só assim você consegue ter acesso a todo o conteúdo. Tem o Pix aí também, para quem não quer se tornar membro do clube, mas quer ajudar o canal de alguma forma. Tem um Pix na descrição do vídeo. Então é isso. Vamos conversar sobre NDA. O que é NDA? Non-Disclosure Agreement, ou meu inglês impecável, ou acordo de não divulgação, ou um acordo de confidencialidade, tá? Quando a gente fala de um pentest profissional, um pentest ético, né? A gente está falando de aceitar e respeitar leis, regras, tratados, tá? E um desses tratados, uma dessas regras que, se você não seguir, vai te trazer complicações com a lei, é o NDA. É um documento que você assina ou a sua empresa assina, tá? Se a sua empresa presta serviço de pentest para o cliente dela, a empresa, né? Ela tem ali um cliente e você nada mais é do que uma ferramenta, um analista para poder fazer esse teste. A tua empresa, ela possivelmente ela precisa assinar esse termo NDA com o cliente, seus clientes, tá? Então esse acordo nada mais é do que o acordo de confidencialidade, de sigilo, tá? É um contrato legal, está assinado ali, está balizado por lei. Dá problema, dá multa, dá uma porrada de coisa ruim se você simplesmente sair divulgando pentest que você fez, achou. Só de você falar, eu fiz pentest para o cliente A ontem, já é um problema. Você pode falar que em algum momento da vida você já fez pentest para aquela empresa, não tem problema nenhum. Isso é portfólio, isso é currículo. Agora, tipo, ontem eu fiz um pentest aqui, achei 5 falhas críticas e tal da empresa tal. Porra, tu já está divulgando o nome da empresa, divulgando as falhas que você achou, não as falhas, citando as falhas, mas dizendo que aquela empresa tem falhas críticas ali, por exemplo, altas ou críticas. Isso gera um problema porque a empresa que você testou, o seu cliente, mal recebeu a notícia, você está divulgando isso publicamente, vai ter um batalhão de hackers aí do mal, hackers criminosos ou curiosos, querendo invadir essa empresa. Então você atrai para a empresa, seu cliente, uma atenção desnecessária. Tá? Esse é um grande problema, mesmo que você não divulgue a falha, porque tem muita gente que fala assim, mas eu não divulguei a falha, eu só falei que achei falha. Mas não pode falar. Não pode falar. Você pode falar depois, na minha outra empresa, ou durante esse ano, ou durante essa minha trajetória, eu atendi a empresa A, B e C. Né? Você trabalhou para ela, só isso, pô, ok, não tem problema. Agora você falar que achou a falha recentemente, quais falhas, severidades e tal, já é um baita problema jurídico aí que a sua empresa, ou você, né, como o freelancer aí, como o PJ, vai sofrer perante a lei, tá? Então, Non-Disclosure Agreement. Non-Disclosure Agreement é um contrato, é um tratado bem importante. Sem ele não funciona. Ele, inclusive, esse documento, esse NDA, ele faz parte do processo de pentest. Quando você estuda o processo de pentest, não é só fazer o pentest, é também acertar os termos legais, que nós chamamos de pré-engagement, ou seja, um pré-engajamento. Antes de você começar o teste, você já tem ações legais, jurídicas, que você vai assinar alguns documentos. E um desses documentos é esse cara aí. Tá? E aí sim, depois do pré-engagement, se você olhar o PTS, você vai ver as 6 ou 7 ações ali, 6, 7 tópicos que você tem que atender para fazer um pentest. E o primeiro tópico é o pré-engagement. Ele é muito importante, tá? E faz parte aí do pré-engagement, o NDA. Bom, por que eu estou trazendo isso para conversa à tona, né? Como você viu aí no título desse vídeo, quando nós fazemos pentest com IA, com inteligência artificial, dependendo da IA
que você usa, você já está quebrando esse acordo. Tá? E aí não é tipo, eu faço diferente, eu faço assim assado. Você já quebra este acordo dependendo da IA que você está usando. Tá? Vamos conversar sobre isso? Estamos conversando. Como que a gente vai fazer daqui para frente? Como que nós podemos nos proteger contra esse problema? A IA chegou, é uma realidade. Não usar a IA, cara, é um passo atrás. Eu já falei isso aqui no canal. Tem a IA, eu sou contra a IA, não vou usar a IA. Não vou usar a IA, eu sou o bonzão. Vai ficar um passo atrás. Mesmo que você não queira usar a IA, se você for ali no Google e pedir uma pesquisa no Google, a IA vai te responder. A primeira que vai aparecer é para você a IA. É a IA do Google. Mas eu não uso a IA. Usa a IA. Se você pegou ali a resposta por ali, já usou automaticamente. Então, quando você usa a IA, independente se for uma IA online, se ela está online, se ela faz consulta na internet, se essa informação sai da sua máquina e vai até a empresa que gerencia, que desenvolve essa IA, você já quebrou o NDA. Ponto. Você já está com um problemaço jurídico. É porque, assim, está com um problema? Teoricamente, sim. Por que esse problema não vem à tona? Porque o teu cliente não sabe. Então vamos tentar resolver aqui, vamos tentar entender essa questão, entender qual é o ponto falho, qual o complicador, qual o problema ali, o complicador, o que pode acontecer, qual o estopim da merda toda explodir na tua cara e por que isso não explode. Nunca explodiu até agora, pelo menos é o que eu sei, já consultei na internet, nunca vi ninguém tendo problema jurídico ainda sobre isso, tá? Ainda. Então vamos lá. Primeiro fato, por que o NDA é quebrado com a IA? Quando você utiliza IAs comerciais, essas IAs que estão online, vou dar um exemplo, a Claude, ela é uma IA que quando você faz uma pesquisa, ela vai até seu banco de dados, o seu banco de dados está lá na casa do cacete, não sei onde está esse negócio, está lá na empresa que trabalha com a Cloud, que é a Anthropic. A Anthropic é uma empresa que desenvolve a Cloud e essa base de dados da Cloud está lá na Anthropic. Aí você vai com a consulta até a Anthropic, faz a consulta e tem a resposta. A tua pergunta saiu da tua máquina e foi para um terceiro. A Anthropic, ela é uma ferramenta online, mas é um terceiro. O que é um terceiro? No acordo de não divulgação entre você e o teu cliente, não tem um terceiro, é você e o seu cliente. Você como primeiro, o seu cliente como segundo, ou o inverso, você como segundo, como consultor, e seu cliente como primeiro sendo um cliente, é um acordo 1 para 1, e aí no meio tem um terceiro recebendo informação que é a Anthropic. Ok? E essa informação fica lá. Querendo ou não querendo, está lá. Vamos chegar daqui a pouco sobre como essa informação é tratada, como não é tratada. Esse é um outro ponto. Mas ela vai para a Anthropic. Ok? Esse é o entendimento que você tem que ter. Aqui já está aqui. Daqui a pouco a gente vai falar sobre esse. Eu usei a própria IA para falar sobre isso, né, num termo geral, para a gente poder entender esta questão. E ela traz, inclusive, esses outputs da quebra do NDA, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. A mesma coisa a Gemini. Quando eu vou até a Gemini online, que é uma inteligência online, e faço uma pesquisa na Gemini, o que ela está fazendo? Ela está pegando o meu input, a minha pergunta, indo até a sua base de dados, que é composta basicamente por todo o sistema, todo aquele mundo de informação da Google, tá? Fazendo ali a consulta e me retornando a resposta. A minha informação, a minha pergunta foi para o Google. Eu joguei para um terceiro, ok? A Google não está dentro do NDA. Não tem lá no NDA o acordo entre Irã e cliente dizendo o seguinte: eu, Irã, estou prestando serviço para o cliente A com a Google no meio. Aí assinamos eu, Irã, o analista, o cliente e a Google assina também? Não, não assina. Ela é um terceiro, ela não está incluída no negócio, beleza? E o chat GPT ali, o GPT, né, a OpenAI, que é a desenvolvedora da GPT, é a mesma coisa. É uma ferramenta online, você faz uma pesquisa, vai até a OpenAI, que é a empresa desenvolvedora, consulta-se dentro da base de dados do GPT essa informação, que está lá na OpenAI, e aí a resposta volta para você. É um terceiro também. Então, sempre que você faz uma consulta online em uma ferramenta de IA,
o LLM que for lá, qual o modelo que eles usam, que está na internet online, você está envolvendo uma ferramenta de terceiro. Essa informação está saindo do âmbito prestador cliente e indo para uma pessoa ou uma empresa que não está no acordo. Isso é um problema. Tá? Vamos voltar aqui a falar então sobre a questão, usando aqui o input da própria cloud, né, para falar sobre essa questão da quebra do sigilo, da quebra do acordo. Então botei aqui, vamos conversar sobre a IA, sobre o uso da IA como ferramenta de apoio para a realização de pentest profissional autorizado e as implicações que este uso acarretam sobre os termos do NDA, que profissionais e empresas de consultoria técnica especializada têm com seus clientes. O que pode causar impactos nos acordos privacidade e sigilo, o uso da IA no pentest profissional. E aí a resposta, já fiz essa pergunta em outras IAs, eu estou estudando isso já faz bastante tempo, então, inclusive quando você vai fazer um curso, você vê que geralmente o curso de pentest que utiliza a IA, ele geralmente usa a IA offline, que é o Llama, por exemplo, um deles é o Llama, o Mistral, o Mixtrail, então tem o Dolphin, algumas IAs offline que oferecem sigilo total, absoluto, então você não quebra com essas IAs offline, já dando aqui a solução, você não quebra o acordo. Tá? Quando você também utiliza uma IA profissional, um plano profissional, que é o caso aqui da Cloud, da Gemini ou do GPT, existe planos ali, existe o plano free, aquele prozinho mais ou menos, malomeno ali, não é aquele top, mas é um planinho pago, e tem o business, ou enterprise, ou motherfucker, é um plano foda lá que tem empresarial, que aquele te dá total sigilo sobre seus dados. Então, se você não tem esse plano empresarial, business, né, você não tem sigilo absoluto do seu input. Tá? O que a IA trouxe para a gente? Principais riscos do NDA, tá? Vazamento da informação sensível nos prompts, ou seja, quando eu vou colocar alguma informação, eu coloco informação vazando nome de cliente, endereço IP, URL, infraestrutura, ou seja, ele bota tudo aqui, tá? Nome de sistemas, aplicações, credenciais, tokens de acesso, chaves de acesso, detalhes da vulnerabilidade. Você fala, eu fui no cliente A, eu fui no americanas.com, achei uma falha crítica, fiz o account takeover. Tu bota aqui, isso vai lá para Anthropic, que é a empresa que desenvolve a cloud. Porra, você falou que invadiu a americanas.com, eu sempre dou exemplo americanas.com porque eu tenho um baita respeito por eles, tá? Eu dou como exemplo como o grande e-commerce aí, como eu falo de banco, eu sempre falo do Itaú, que é meu banco inclusive. Então eu vou falar, eu invadi o Itaú, eu fiz um account takeover no Itaú e, porra, se você botou isso aqui entre você, o seu computador e a cloud, que é a IA que está trabalhando para você como a ferramenta de apoio, você já informou a um terceiro, mesmo não querendo, mesmo não sendo o seu objetivo, mas você já passou para o terceiro o nome da empresa, a falha, como achou, todos os detalhes necessários. Cara, pensa comigo, isso vai para uma empresa. Essa empresa, ela pega o teu input e o output dela, toda a conversa que você tem com a IA, ela utiliza essa conversa para poder preparar melhor o modelo de linguagem da IA, lá o LLM que ela utiliza lá, o modelo de linguagem. Então, ela pode pegar inclusive esses dados, né, que você passou para poder preparar a IA. E isso pode acabar vazando de alguma forma. Tá? Então, existem alguns meios de você proteger isso aqui. A ideia é passar para vocês não somente o problema, mas também possíveis soluções. Não é uma solução definitiva, é uma mitigação, são mitigações que vão tentar evitar que isso aconteça. Mas querendo ou não querendo, você acaba passando para um terceiro que você está fazendo. Mesmo que você não cite o nome da empresa, a URL, o IP, a falha, nada. Só de você estar testando, falando, eu quero... Ele até fala isso aqui em algum lugar, tá?
Eu quero atacar, eu quero fazer testes em uma plataforma XYZ. E você começa a falar demais dessa plataforma. Se essa plataforma é utilizada pela Americanas.com, pelo Itaú, por exemplo, automaticamente você já está dizendo que se você achou uma falha naquela plataforma e aquela falha é uma crítica, uma alta, por exemplo, uma invasão, né, que dá acesso ao sistema e tal, automaticamente a IA entende que essa plataforma é utilizada pela Americanas.com, pelo Itaú, ela vai falar, ok, Americanas.com e Itaú tem uma falha também. Ela faz uma correlação, pode fazer essa correlação, tá? Então ele fala, não somente vazamento da informação, a retenção e uso dos dados pela plataforma, esses dados ficam armazenados na plataforma, tá? Os inputs que você insere são armazenados para treinamento, foi o que eu acabei de falar, para futuros modelos. Então esse modelo que eu estou usando aqui da Claude é o Sonnet 4.5, ele não é o Master Picafucker, tá? Ele tem um carinha melhor que é o Opus 4.5, e esse Opus só está no plano ali empresarial ou mais caro, que você vai pagar lá R$1.000 por mês para você poder usar esse cara. Então este aqui é o modelo mais top, e o modelo muito bom modelo é o Sonnet 4.5, e daqui a pouco a Topic lança o 5. Então para quando lançar esse 5, é o modelo futuro, possivelmente ela vai pegar os teus inputs para treinar a IA. Automaticamente, se os teus inputs têm os termos, os dados sensíveis dos seus clientes, esses dados sensíveis serão utilizados pela IA. Se ficam armazenados na IA, ele vai ser utilizado pela IA, tá? Então os logs que você pode inserir que tem informação sensível, dados que podem estar sujeitos à ordem judicial, política de privacidade, por aí vai. Correlação de informação, foi o que eu acabei de falar. Mesmo que você não fale o nome da empresa, mas você fala a plataforma que ela utiliza, automaticamente a plataforma está vinculada ao nome, você faz um deparo e fala, se essa plataforma está com falha, e essa essa empresa que usa essa plataforma, essa empresa está com falha, tá? Então, na correlação, mesmo dados aparentemente genéricos podem ser correlacionados, múltiplas consultas sobre a mesma tecnologia ou stack, padrões de vulnerabilidade, time de consultas, detalhes técnicos, né, e exploits para a versão específica de um software, que eu acabei de falar, configurações particulares do firewall. Então pelo firewall às vezes você já consegue saber quem é o dono daquela plataforma que está sendo testada, um bypass de controle, podem revelar características únicas do ambiente do cliente. Então existem ambientes que são características, são digitais, somente aquele cliente ali tem aquela digital. Então a IA consegue fazer uma correlação entre este ambiente com essa digital única com aquele cliente, seu cliente ali, tá? Então pode, mesmo que você não queira, mesmo que você não passe o nome, a IA consegue chegar lá. Essa é a questão, pode conseguir chegar lá. E aí traz boas práticas aqui para você poder corrigir esse problema, né? Eu vou falar aqui vou mostrar essas boas práticas, o que eu uso. Não quer dizer que o que eu uso seja a solução definitiva, não é, mas é o que eu tento usar para diminuir o impacto ao meu cliente, tá? Porque lá na frente o meu cliente não fale, porra, vazou a informação. Quem vazou essa informação? Essa informação está aqui no relatório. Quem fez o relatório? Foi o Irã. Sabe que chega até mim, sabe que fui eu que vazei a informação, sem querer. Querendo, sem querer, querendo também é falta, né? Falta sem querer também é falta. Então vamos lá. Boa prática. Você generalizar ao máximo, né, usar nomes genéricos ao máximo, transformar problemas específicos em questões genéricas, não citar tipo, tem o cliente A que está com um problema, estou testando a aplicação B do cliente A. Não dá tanto nome, não dá tanta coisa, tanta informação, alterar o máximo possível as referências. Que você use referência totalmente genérica. Vou mostrar para vocês como que eu faço. Usar exemplos hipotéticos em vez de casos reais. Então, em vez de falar, achei uma falha de SQL injection na aplicação do Banco Itaú, você vai falar, olha, eu gostaria de testar uma falha de SQL injection em um banco. Como que eu faço para testar? Eu não falei o banco, é um caso hipotético. Eu só gostaria de entender como que eu faço o teste no banco. E não falei qual é o banco, eu não falei que eu achei a falha. Eu não falei que é um caso real, eu achei a falha. Eu falei, eu gostaria de entender como é feito. É um caso hipotético. Eu posso fazer ou não posso fazer. Eu não citei nada. Então você transforma a informação em um pensamento, uma probabilidade de entendimento de um caso. Ele vai te dar output, você entra no teu Kali, e aí quando você vai pro teu Kali, mano, é você, seu computador e o cliente do outro lado. Não tem intermediário, não tem nada de no meio ali pegando, interceptando informação, levando para lá e para cá. É você, seu computador
e o cliente do outro lado, entendeu? Então você elimina o terceiro no meio da conversa. Solicitar explicações conceituais em vez de soluções diretas. Em vez de você falar, porra, eu quero uma solução para esse caso aqui, e você explica o caso, você não, eu quero uma explicação conceitual. Me explique como que acontece, o porquê que acontece, mas sem citar referências diretas. Segregação de dados, nunca colhe output, então é muito comum, e eu fazia muito isso, ainda faço muito isso, por exemplo, eu vi você fazendo isso lá no laboratório da Portswigger. Cara, Portswigger não é uma empresa que está sendo atacada, existe um laboratório de teste, de aprendizado, então se eu pegar a informação de lá, jogar no Kali ou no Burp, gerar um output, pegar esse output e colar para IA, eu estou falando que eu estou testando o laboratório da Portswigger e não tem problema nenhum. Eu não tenho NDA com a Portswigger. A Portswigger não está sendo atacada de verdade. É um laboratório. Não tem problema. Quando eu faço um pentest em um cliente real, vocês nunca viram fazendo um vídeo sobre isso, nunca vão ver, eu não vou passar para a IA que, olha só, pega esse output aqui que eu tenho, que veio do Kali para mim, que veio numa ferramenta, uma saída da ferramenta, ou uma saída do Burp, por exemplo, e verifica para mim esse log, esse debug. Se eu fizer isso, se eu passar este log, esse debug, esse output para a IA processar, e é interessante porque ela pega uma coisa enorme, muitos e muitos caracteres, muitas e muitas palavras, um arquivo muito grande, ela resume muito rapidamente para você, e é uma mão na roda, mas se você fizer isso, você já está passando para a IA esse output. Automaticamente ela vai saber, porque tem referência do cliente ali, de onde veio, o IP, a URL, o nome do cliente, então tem que tomar muito cuidado quando você faz um output. Em vez de você pegar todo esse output direto da ferramenta ali, do Nmap, do DES e tal, e você colar lá, em vez de você pegar todo o output inteiro e jogar, tu pega só um pedacinho, um trechinho que você quer entender, e verifique se tem ali naquele trechinho a URL, o nome, qualquer coisa que faça relação direta ao teu cliente, IP, tira isso, modifica isso e manda para a IA. A IA ela não precisa saber de onde é. Ela não precisa saber que é do Banco Itaú ou da Americanas.com. Ela vai processar para você o output, independente se é da Americanas.com, Itaú ou a empresa XYZ, ou a empresa ABC. Ela não tem problema quanto a isso. Ela vai processar da mesma forma. Então, tire desses outputs, né, essas referências diretas. E não cole tudo. Evite colar todo o output, só aqueles pedaços que você quer entender. Tá? Então, evite mencionar o nome da empresa. Nunca colhe output direto da ferramenta, remova metadados, que eu acabei de falar. Tá? Tira tudo que é questão identificável ali, contexto identificável desses outputs que você vai passar para a IA. Uso de plataformas adequadas. Aí foi o que eu falei. Se você usa ferramentas online, IAs online, que fazem a pesquisa direto do banco de dados dentro da empresa, da sua empresa mantenedora, você tem um problema. Quando você usa uma solução de IA offline, esse problema não acontece. Por quê? Offline é você, a sua máquina e o cliente do outro lado. Uma IA offline, só para quem não entende, o banco de dados da própria IA está na tua máquina. Você baixa essa IA, é um caso aqui, vou mostrar para vocês do Llama, tá? O Llama está na versão 4, inclusive, eu estou estudando sobre o Llama na versão 3 ainda, lançaram a versão 4, que dizem que é uma ferramenta absurda, né, de qualidade e tal. Eu não estudei sobre a 4 ainda, tá? Mas o Llama da Meta, a empresa Meta, quando você usa a IA da Llama, eu chamo Llama, tá? Tem gente que fala Lama, mas para mim LL tem som de LH. O Llama, que é uma ferramenta da Meta, a empresa Meta, você não consegue usar essa IA aqui, ó. Eu estou na página deles, eu quero usar a IA, eu não consigo usar a IA online. Ela não existe online, eu tenho que baixar o modelo. Eu tenho que fazer o download desse modelo. Fazendo o download, eu vou colocar na minha máquina, então isso vai fazer o download para minha máquina. Eu preciso fazer a instalação ali do software que manipula o Llama. Ele funciona em modo texto, direto no prompt comando, e você pode instalar a ferramenta Llama, que é uma interface que vai conectar nesse banco de dados dessa IA, desse modelo, e vai trazer para você ali um prompt igualzinho, tem um prompt aqui. Ele vai ser um prompt bem parecido com esses aqui comerciais. Só que ela não está
ligada, conectada na internet. Toda pesquisa que ela faz interna dentro do seu próprio computador, tá? Então este é um método, por exemplo, de você corrigir esse problema de questão de sigilo e privacidade, tá? É usar a plataforma adequada. Então prefira versões Enterprise. Outra situação também, a versão Enterprise, como eu falei, da Cloud, da Gemini, da ChatGPT, aquela IA que você utiliza, independente da que você utiliza. A versão Enterprise ou a versão Business, ou a versão Motherfucker lá, a top pica das galáxias, ela tem garantias, geralmente traz garantias contratuais de privacidade, tá? Vamos dar uma olhada aqui no ChatGPT, para eu não quebrar ali aqui a janela da Cloud. Deixa eu fazer o upgrade aqui, ó, e vamos entender isso, tá? Eu estou usando a versão grátis do ChatGPT. Tem uma versão malemelo ali, mais ou menos ali, do Go, versão Go, que é R$ 40 por mês, relativamente barata para o que é, tá? O ChatGPT comparado a Gemini, para pentest o ChatGPT é melhor, né? Tem alucinações pra caralho, ela viaja muito em alguns momentos, ela se perde, mas muito mais do que a Cloud, por isso que a Cloud é muito indicada para pentest, mais do que a ChatGPT, mas a qualidade do ChatGPT é indiscutível, tá? Se ela não alucinar, se ela não se perder na conversa, cara, ela é uma ferramenta top de linha, tá? Então tem a ferramenta Go, que é baratinha, só que não vai te trazer nada demais, assim, nada demais que a versão grátis já não traga. Você não vai ter ali questões ali de limitação e tal. Eu vou falar isso mais pra frente no outro tópico, tá? Tem a versão Plus. A versão Plus é R$ 99 por mês, até uma promoção gratuita aqui, eu posso usar um mês de graça se eu quiser, não é o caso agora, mas pode ser que mais para frente eu uso. A versão Plus tem algumas questões a mais ali, tá? De planejamento, organização, melhoria, limites de consulta, etc, etc, e inclusive usar o Codex, tá? Mas também não traz nada demais ali em questão de sigilo, de privacidade. E tem a versão Pro, que aí é impossível, como eu falei, R$ 1.000 por mês, isso aqui é coisa de louco. Para você pagar R$ 1.000 por mês, 12 mil ao ano, você tem que estar rasgando dinheiro, jogando dinheiro fora, limpando a bunda com dinheiro. Então não é o caso. A versão Pro também, se você olhar, ela não tem nada falando sobre, pelo menos explicitamente aqui, falando sobre privacidade e sigilo, tá? Investigações de planeje, expanda, ó, tá vendo? Não tem nada. Por quê? Porque são versões aqui personal, de uso pessoal. Quando você vai para o business, o bagulho é mais embaixo, o buraco é mais embaixo. Aí são 134 ao mês, né? Se você olhar aqui, R$ 1.000 ao mês, é muito mais caro a versão Pro. A versão Business é um pouco mais barata, tá? Tem a versão Business, inclusive, não é a versão Business, aqui é a parte gratuita. A versão Business, que é a 134, e ela tem, em algum caso aqui, ela pode trazer a questão da privacidade. Está aqui, ó, privacidade protegida, dados nunca usados para treinamento. Esse é o detalhe. A versão Business, se eu for comprar a IA e pagar numa IA R$ 100, por exemplo, por mês, eu daria preferência, mesmo eu sendo um simples mortal, se eu puder, sem ter uma empresa, não tenho empresa, eu tentaria comprar uma versão Business, tá? Por quê? Por causa da raio da privacidade. Com isso aqui, automaticamente eu elimino meu problema de privacidade. Eu posso usar uma ferramenta online? Posso, desde que seja a versão Business. Enquanto eu estiver usando a versão gratuita, cara, ela não tem essa questão da privacidade, ou seja, todo o meu input vai ser utilizado para treinar a IA. Então, essa questão do business é interessante, tá? A questão, o problema é o preço, né? Hoje eu estou pagando uma IA, que é o Gemini. Estou pagando a Gemini por causa da Gemini? Não. Eu estou pagando a Gemini por quê? Porque eu estou pagando um plano da Google que me dá mais espaço para o Drive, Google Drive, para o meu e-mail, Gmail. Eu topei, eu usei todo o espaço gratuito e acabei comprando 200 GB de espaço. E aí, quando eu comprei o plano de 200 GB, eu ganhei a Gemini. Então eu não comprei a Gemini, eu ganhei a Gemini porque eu comprei mais espaço na Google. Ponto, é isso. Então eu tenho Gemini Pro? Tenho, tá aqui, Gemini Pro. É o que eu tenho, estou usando, inclusive. Mas eu comprei ela porque eu quis? Não. Se eu pudesse comprar hoje, se eu pudesse investir uma grana, eu posso investir, mas eu acho um investimento que não é necessário por enquanto. Até porque enquanto eu não tiver resolvido esse problema de NDA, etc, etc, e os meus limites de uso não estiverem sendo estourados, eu posso usar a versão gratuita de qualquer IA.
A partir do momento que a minha empresa falar, pô, você não pode usar mais IA porque tem um problema em NDA, de sigilo, privacidade, fudeu e tal. Ok, aí eu vou lá na Cloud, e eu gosto da Cloud, então a minha preferência hoje é usar a Cloud, tá? Se eu for comparar dentro do meu entendimento a Cloud, ao ChatGPT, essas duas para mim são as melhorzinhas para pentest, e tem a Perplexity, que também é bem bacana, que depois eu posso até falar sobre ela sobre um outro vídeo para não misturar os assuntos. A Perplexity também é bem bacana, então eu compraria nessa ordem. Se eu fosse comprar a Cloud, depois o ChatGPT e talvez a Perplexity por algumas questões ali de contratos que eu fico com o pé meio atrás, mas beleza. Então se você utilizar a versão Enterprise, Business, o que for, tá? É uma resolução, você resolve o seu problema. É verificar se há opções de opt-out de treinamento de modelos, ou seja, se você consegue lá na versão gratuita tirar essa opção de treinamento, tá? E eu vou mostrar para vocês que tem essa opção. Não sei se marcando aquela opção, mesmo na versão free, se vai resolver o problema, se realmente as empresas vão obedecer à minha escolha. Eu falei que eu não quero, ponto. Eu explicitei que por escrito que eu não quero, ponto. Mas se a empresa vai atender ou não, eu já não sei, tá? Mas existe essa opção de opt-out, você desligar ali o treinamento, tá bom? Mesmo das versões comerciais gratuitas aí, e considerar soluções self-hosted, ou seja, self-hosted, ou seja, hospedado dentro do teu próprio computador, offline, que é a questão da Llama, como eu te falei, a Llama, usando o software ali, a interface Llama, você não teria esse problema. Eu vou explicar qual é o problema da Llama mais pra frente. Vamos todo mundo usar Llama, vamos, todo mundo, você vai entender que vai ter probleminha aí, mas vou daqui a pouco falar sobre isso. Documentação de transparência, manter registros de quais informações foram compartilhadas. Se você compartilhou e puder registrar isso, para caso lá na frente você explicar para o seu cliente, né, olha, eu usei essa informação para chegar nesse output e recebi esse retorno e invadir essa aplicação aqui. Você pode compartilhar isso com o seu cliente, deixá-lo ciente que você fez isso. Eu não indico, tá? Usa o teu aí, fica na boa aí, que não vai dar nada. Inclua o uso da IA na documentação da metodologia, dizer dentro do relatório que você fez um pentest usando inclusive a IA, eu também não indico, porque você está abrindo porta para o teu cliente falar, porra, mano, sério? Porra, qual foi? Tá louco? Qual é o papo? E aí você já está abrindo, todo mundo sabe que você usa. O teu próprio relatório feito pela IA já diz o output tão foda, tão maneirinho, que o humano geralmente não escreve e a IA faz. O cara olha e fala, isso aqui é IA, hein? Esse texto aqui veio da IA. Ele já sabe que você usou IA, né? Mas não está explicitamente explicado, citado isso. Tá? Então eu não indico essas duas aqui de forma alguma. E considere informar o cliente sobre o uso da ferramenta. De novo, não. Tá? Isso aqui eu não faço, ok? Aspectos legais e contratuais, você deve revisar seu NDA. Se o seu NDA proíbe o uso, né, o compartilhamento com terceiros, incluindo ferramentas de IA, se tem lá que não pode usar IA, não use, logicamente, ou use com moderação. Se há cláusulas sobre processamento de dados por subcontratados, tá? Entenda que quando você usa uma ferramenta que você paga, mesmo que seja ferramenta gratuita, você não paga pela ferramenta gratuita, mas você passa a ser cliente da Anthropic, você passa a ser cliente da Google, você passa a ser cliente da OpenAI, porque são serviços que você está consumindo. Automaticamente você é cliente deles. Existe um subcontrato. Tá? Eu sou cliente da Google, a Google não pode expor meus dados. Cara, isso é norma. Então são normas da GDPR, da LGPD, por aí vai, da PCI. Então são normas que você vai estar atendendo como você consumidor e a empresa ali da IA sendo seu provedor, tá? E políticas internas da empresa sobre o uso da IA. Então se a tua empresa diz que explicitamente você não pode usar a IA, você não vai usar a IA. Se usar a IA, tente manipular de uma forma que você não demonstre que você usa a IA, tá? Então alguns casos aí de aspectos legais. E cenário de uso mais seguro, aprendizado de conceitos técnicos gerais, revisão de metodologias, estruturas de relatórios,
explicação de CVEs e desenvolvimento de scripts genéricos. Aqui você seguindo usando a IA para esse tipo de cenário aqui, de necessidade, você não está implicando em nada de NDA, né? Você não citou o nome da empresa, você não deu, de novo, se você não passa para a IA o nome da empresa, a URL, o IP, isso já dá uma ofuscada tipo 99% de chance dela não achar o ambiente, a não ser que o seu ambiente lá que você esteja testando seja usado por poucas empresas e ela faz uma correlação, tá? Então, entender isso aqui é um ponto bem interessante, é uma discussão que tem que ser trazida à tona dentro das empresas, inclusive de consultoria, pessoal que trabalha diretamente prestando serviço de pentest, beleza? E aí, quais as configurações, quais os cuidados que eu tomo para poder fazer, para chegar num cenário que eu não tenha problema com a lei. Primeiro passo, eu vou até a configuração da IA que eu estou usando. Aqui eu estou usando a Claude como exemplo. Na Claude, a primeira coisa que eu faço, eu explico o meu cenário que eu trabalho como pentest. Note que eu falo que eu sou um analista de pentest, de segurança ofensiva, que eu trabalho com isso, mas eu não falo o nome da minha empresa. Eu não falo que eu trabalho na XYZ, tá? A IA não precisa disso. E aí, aqui embaixo, eu falo o seguinte, depois que eu falo que eu trabalho para empresa de consultoria, de segurança, que eu uso a IA para execução de testes de intrusão, né, tal, eu boto, devido à natureza da segurança da informação, não é permitido, ou seja, eu não permito compartilhar meus inputs ou meus dados que eu coloco na IA com outros usuários da cloud. Automaticamente eu já estou falando que eu não quero que meus inputs sejam compartilhados com ninguém. Ela não compartilha, mas eu estou deixando dizendo explicitamente que eu não quero, tá? Eu posso botar também, como também não quero que meus inputs sejam usados para treinamento de novos modelos da cloud. Cara, eu estou explicitando, tá? E vou salvar a informação que eu acabei de mudar. E, inclusive, eu vou colocar isso aqui nas outras IAs que eu utilizo, as outras duas, tá? Porque eu fiz uma mudança ali dizendo que explicitamente eu não quero que esse negócio seja utilizado por ninguém. Aí você tem na questão, fala gatinho, vai, sobe. Em questão de privacidade, você tem alguns setups que você pode fazer. Tá, então aqui eu tenho na Cloud privacidade, aqui embaixo metadados de localização, por exemplo, sabe onde eu estou, eu já desativo, não tem que saber onde eu estou, até porque a geolocalização é bem ruim deles ali, tá? E tem uma opção aqui, ajude a melhorar o cloud, permitir o uso de conversas e sessões de programação para treinar e melhorar os modelos de IA da Anthropic. Não, eu vou lá e desativo. Isso vem por padrão ativado. Então vai lá em privacidade, configurações, privacidade, e se você não quer ter problemas jurídicos com seus clientes, desativa esta josta, tá? Isso na cloud. E deixa explicitamente como instrução que você não quer que os seus inputs sejam, em nenhum momento, não é permitido compartilhar com a cloud e nem utilizado como modelo, como treinamento para modelos novos, beleza? Cara, isso na Cloud. Vamos ver aqui, já salvei, aqui não tem mais problema nenhum. Vamos no Gemini. Gemini é uma ferramenta que para pentest ela não é boa para ser uma ferramenta que te dá saídas, comandos, entender cenários complexos. Ela não é voltada para segurança, mas ela é muito boa para analisar longos outputs, longos logs muito grandes, debugs muito grandes, arquivos muito grandes. Ela trabalha muito com pesquisa do próprio base da Google. Então, cara, ela te dá um puta apoio maneiro para documentação. Ela é bem boa para isso, tá? Então, por quê? Porque ela trabalha com uma mesa maior, né? Você trabalha ali com tokens de 1 milhão de tokens, diferente da Cloud, por exemplo, que são 200 mil tokens. Esse aqui eu trabalho com 1 milhão de tokens. Mais pra frente eu explico o que é token, qual a diferença e tal. Eu não vou citar aqui. Mas 1 milhão de tokens é maior do que 200 mil. 5 vezes mais. Então ela processa 5 vezes mais do que a Cloud. A Cloud quebra, ela fala, te proíbe, olha, ela esgota o recurso, fala, eu não posso mais te atender porque você esgotou teus tokens. É como se fosse um crédito. E a Gemini, automaticamente, a versão free, já usa 1 milhão de tokens.
Então ela tem uma área maior. Ela não vai quebrar, ela não vai te impedir de usar porque você estourou. Dificilmente você vai estourar a quantidade de tokens ali dela. Então ela não é muito boa para a parte técnica em si, mas para poder ler, te dar output, fazer um resumão, tipo, peguei esse log aqui, esse log trata aqui, isso aqui é uma falha, isso aqui é um ponto a observar, ela funciona bem, tá?